Fala galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tô um pouco rouca, tenho alguns problemas com a minha garganta, volta e meia me dá alguns problemas, fico rouca muito fácil. Mas eu vim aqui então para gravar o vídeo, conforme eu tinha falado no último vídeo, sobre a importância da oração. A gente está conversando um pouco sobre a importância da oração, a importância da leitura da Bíblia, num processo de conversão. Quando uma pessoa conhece Jesus, então como que ela pode continuar essa vida nova que ela tem com Cristo? E para continuar, no último vídeo eu falei sobre a importância da palavra. Se tu ainda não olhou, eu vou deixar o link aqui e você pode ir lá olhar. E também agora eu vou falar sobre a importância da oração. Por que a oração é tão importante na nossa vida de cristão? Se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa as notificações, dá um like nesse vídeo, compartilha com os teus familiares, com os teus amigos, aqueles que tu sabe que vai ajudar eles também. Então vamos lá. Primeira coisa, eu queria dizer o que é uma oração. Muitas pessoas vêm, às vezes, de uma religião, de uma vida religiosa, em que a oração ela era palavras já decoradas, que simplesmente tu falava elas, tu emanava isso e acreditava que isso voltaria de alguma forma. Mas a oração de um cristão, ela não deve ser assim. A oração, ela significa uma conversa com Deus. Então, nesse momento que tu vai ter, que tu vai preparar, seja na tua manhã, seja, como eu já falei também sobre a leitura da palavra, seja depois de um momento de atividade física, escolha algum momento que seja bom do teu dia. Claro, obviamente que não vai ser antes de dormir. É importante a gente orar de noite também, mas a gente não vai orar somente de noite, porque a nossa mente já foi ocupada com muitas outras coisas e não vai ter muita praticidade nessa nossa oração, não vai fazer muito efeito, a gente vai estar muito cansado e a gente não vai fazer ela como a gente deveria fazer. Então, essa oração ela deve ser pensada num momento bom do dia. Eu, por exemplo, faço logo de manhã cedo, assim como a leitura da palavra, porque é o momento que eu acredito ser mais importante, mas eu não vim aqui dizer que tu tem que fazer em tal dia, porque isso vai de pessoa para pessoa. Tem rotinas muito diferentes, então, de acordo com a tua rotina, identifica um momento bom do teu dia para te fazer isso. E então, voltando, o que é? É uma conversa que a gente faz com Deus para se conectar com Deus, é uma conversa que a gente tem com Deus. Já abrindo um parênteses aqui, é uma conversa, não é um monólogo. A gente tá nesse momento de oração ali para se esvaziar de nós mesmos, para expor todas as nossas preocupações, angústias, tristezas, nossas alegrias, nossos desejos, nossos sonhos, desde os pequenos para os maiores. A gente expõe isso porque Jesus é o nosso melhor amigo, Deus é o nosso Pai, então Ele nos compreende. Então a gente expõe isso para Ele, a gente se esvazia de nós mesmos para dar espaço também para vontade dEle se cumprir na nossa vida. Pra gente dar espaço para Ele falar o nosso coração, para que a gente saiba que é a vontade dEle pra nossa vida. Então é um momento que tu vai ter de contemplar também a beleza de Deus, a grandeza de Deus. Isso é muito importante. Às vezes a gente entra na oração e a gente só consegue olhar para nós mesmos. E quando a gente olha para nós mesmos, dificulta ainda mais, porque, por exemplo, se a gente tá num problema... Pera, só um minuto. Se a gente tá com algum problema e a gente olha ainda pra nós, a gente vai ver cada vez mais a nossa incapacidade, a nossa fraqueza. Que minha voz bugou agora. Vou continuar, tá? Minha voz, não sei o que aconteceu, não tava tão ruim assim, mas agora deu uma piorada. Continuando então, é o momento que a gente olha cada vez para as nossas fraquezas, a gente fica olhando mais pra gente, a gente vai ver incapacidade, a gente vai diminuir, sabe? E quando a gente louva a Deus, a gente olha pra Deus, a gente vê a grandeza dele que não cabe nem no nosso pensamento, de tão grande que ele é, de tão poderoso. A gente começa a ver que a gente tem um Pai que tá do nosso lado e que ele é capaz de qualquer coisa. Pra Deus nada é impossível. A palavra mesmo diz. Então, a gente começa a ganhar força, a gente ganha coragem, a gente ganha tudo de melhor que a gente tem pra ganhar de Deus. A gente ganha no momento de intimidade, nesse momento de oração. E somente ele, até ontem, tava falando com uma amiga minha, somente ele conhece exatamente. A gente pode pensar, nosso pai, conto pra ele e ele me entende. A pessoa que mais vai te entender nas situações, em qualquer momento da tua vida, vai ser Jesus Cristo. E tu vai estar conversando com ele, tu vai estar conversando com o teu pai no momento que tu vai estar em oração. Então, a partir de qualquer circunstância,
qualquer problema, qualquer dificuldade, até nas maiores alegrias, quem mais vai te entender vai ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é um momento que a gente compartilha e que a gente deve ter prazer, não somente por obrigação. Como eu já falei antes, às vezes a gente vem de uma vida de religiosidade, ou eu mesma não conhecia essa parte de não ser apenas regras. Para mim, religião era regras que tu tinha que seguir. E eu não vim aqui para dizer que isso é mais uma regra, eu vim aqui para dizer que é um momento que é bom para nós e também Deus tem prazer nisso, em estar com a gente, porque Ele nos ama muito. Então, eu vou partir para a minha explicação, semelhante ao modo que eu fiz no último vídeo também, explicando um pouco o porquê, para quê, como que a gente pode fazer isso. Então, vamos lá. Por que a gente deve orar? Lá em Tiago 5,16, eu já abri aqui minha Bíblia para acompanhar com vocês. Eu vou acompanhar tudo pela Bíblia, tá, gente? Toda a minha explicação, todos os meus argumentos vão vir da palavra. Porque senão eu estaria apenas trazendo uma ideia, um ponto de vista. E na verdade não. Estou trazendo a palavra que é a verdade. É ela que testifica, né? Então lá em Tiago 5,16 fala: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esse foi o primeiro versículo que eu decorei da Bíblia porque fez muito sentido pra mim, estava sendo muito real isso que eu estava vivendo no início da minha conversão, porque eu via muita diferença de quando eu orava e quando eu não orava. Então, por que orar? É porque tem muito poder a nossa oração. E lá em João 6,63... João 6,63 diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Já comentei isso também no último vídeo sobre a importância da palavra, da leitura da palavra. O nosso espírito ele precisa ser alimentado e é o que nos dá vida. Então aquilo que vai alimentar o nosso espírito é a leitura da palavra e a oração. O Espírito Santo é aquele que traz todas as coisas boas, a pessoa que nos ajuda no nosso dia a dia. Então a gente precisa alimentar ele, a oração é uma das maneiras de alimentar e de diminuir a nossa carne, porque da nossa carne só vem coisas más, ruins, egoísmo, falta de amor, todas essas coisas, inveja, ciúmes, tudo isso vem da nossa carne, coisas ruins. Então, pra gente estar no nosso dia a dia fazendo a vontade de Deus, a gente precisa estar em oração para que a gente diminua a nossa carne e deixe espaço para o Espírito reinar em nós. Partindo para o para quê. Lá em Lucas 22, no versículo 40, fala assim: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Claro que tem todo um contexto por trás, eu não tô aqui para falar sobre isso, sobre cada passagem que eu vou trazer aqui, sobre cada versículo. Quero focar especificamente na oração. Então, aqui Jesus fala: orai para que não entreis em tentação. Ou seja, Jesus está nos alertando que na oração a gente vai ficar alerta sobre os perigos que a gente tem, sobre as circunstâncias, sobre os momentos que a gente vai ter no nosso dia a dia. A gente fica alerta com a oração. E na oração é um modo de evitar a gente cair em tentação, em alguma proposta que o nosso inimigo vai propor pra gente, ou ficar atento, realmente vigiar e orar, para que a gente não caia então nessa tentação, nessas coisas ruins, nessas ciladas, nesses dardos inflamados do maligno, que ele envia para que a gente caia, para que a gente erre, né? Então, Jesus está nos alertando aqui para isso. E como orar então? Lá em 1 Tessalonicenses, vou abrir com vocês aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, fala: orai sem cessar. É o versículo. Um versículo só para isso. Então, orai sem cessar. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que orar e não somente... Bom, eu vou orar, por exemplo, de manhã cedo, antes de eu ir para o trabalho, das 6h30 às 7h30, por exemplo. Tô supondo aqui um exemplo. Esse momento que a gente vai ter, ele é importante, mas ele não deve se fechar somente para isso. A nossa oração não deve se fechar somente para esses momentos que a gente vai impor uma rotina. Porque tem várias coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente pode estar compartilhando. E eu falo pessoalmente, assim, algo que é meu, assim, que eu faço, que eu pratico, que acontece alguma coisa, eu já vou em pensamento, em conversa, já vou em palavras, né? Eu já vou compartilhando com Deus, porque Ele é aquele que me conhece, que sabe. Ele sabia antes daquilo acontecer. Então, por exemplo, se acontecer algo hoje à tarde, Ele já sabia que isso ia acontecer. Então, eu posso compartilhar com Ele, eu posso falar com Ele,
que ele vai estar disposto a me ajudar e ele vai estar ali para mim compartilhar com ele. Ele tem prazer nisso também, em que a gente tenha um coração sincero e puro diante dele. Galera, esqueci de falar algo muito importante, então tô pausando esse vídeo aqui para falar para vocês que provavelmente, se você tá na sua caminhada, você não tem aquele tempo de oração que às vezes a gente se cobra por ter, né? Que as pessoas às vezes nos pedem ou alguém até acaba colocando sobre nós esse peso, mas eu queria falar pra vocês que no começo é bem normal a gente não ter tanto tempo, mas que a gente consiga conquistar isso aos poucos. Quanto mais a gente for praticando, quanto mais a gente for orando, mais a gente consegue estender isso e a gente vai ver que vai ser algo natural da gente querer e da gente ficar ali mais tempo em oração. Então, eu dei esse exemplo de 1 hora ali, mas eu sei que no começo nem eu conseguia esse tempo. Então, começar falando sobre algum sentimento, alguma angústia, alguma preocupação que a gente tem, e depois a gente começa a estender isso para outras coisas. A gente começa a orar pelas pessoas que estão à nossa volta, pelos nossos amigos, pela nossa família. A gente começa a entender a importância da oração e a gente começa a estender isso. Então, se você ainda não tem esse tempo bem definido, assim, tenta definir um horário ali, mas alguns minutos também, bem tranquilo começar com alguns minutos. Eu acho que ninguém começa, nada na verdade começa grande, né? A gente vai conquistando isso aos poucos. Então, queria só deixar isso bem claro e dizer pra vocês que bem tranquilo se começar com pouco tempo, que isso é super normal. Podem continuar o vídeo. Isso é um dos como que a gente deve orar sem cessar, sem parar, compartilhar, conversar com Deus no nosso dia a dia. É importante a gente fechar a porta do nosso quarto e orar. Isso quer dizer coisas que acontecem com a gente, a nossa intimidade realmente, que a gente não expõe pra todos. Isso quer dizer aquele fechar a porta do quarto e orar em secreto. E é importante, é muito importante esse momento que a gente tem de intimidade somente com Deus, mas também a nossa vida de oração não deve se restringir a isso, a gente não deve se fechar somente nisso, não deve se limitar nisso. E um outro versículo que eu queria deixar para vocês é Mateus, no capítulo 5, versículo 44. Diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus aqui tá falando que antes, né, era olho por olho, dente por dente, era justiça, e agora, na verdade, a gente tem que orar por aqueles que nos perseguem. Então, outro ponto da nossa oração é que se tem alguém que tá nos perseguindo, se tem alguém que tá atrás da gente, nos prejudicando, sabe? Sempre tem aquela pessoa que quer se fazer de boazinha, mas no fundo ela tá ali querendo nos prejudicar. Eu já tive um momento muito tenso com isso, que às vezes até é uma autoridade nossa, né, que tá acima de nós, no nosso trabalho, algum chefe, mas a gente tem que expor isso em oração, que é somente na oração que a gente vai conseguir vencer, que a gente vai conseguir agir da maneira que a gente deve, porque senão no momento ali a gente acaba, né, expondo toda a nossa ira e enfim. Então essas são algumas passagens que eu queria deixar para vocês falando da importância da oração. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, eu espero que eu tenha dado algumas dicas que possa servir para vocês também praticarem. É muito importante, assim, eu até falei no último vídeo também isso, que eu não gostava tanto de ler a Bíblia e eu pensava que a oração ela era mais importante. Eu sempre tive a oração como mais importante do que a leitura da palavra. Mas aí chegou um momento da minha vida que eu tava errando, justamente eu não sabia o porquê que eu tava errando. E na oração, claro que a gente vai ter a direção de Deus, e é muito importante a gente colocar diante de Deus tudo aquilo que a gente tem passado, tudo que a gente tem vivido, para que Ele nos ajude, para que a gente se mantenha na vontade dEle. Às vezes a gente pensa que tem algo que é certo para nossa vida, só que só em oração a gente vai descobrir que poderia ter sido certo, só que Deus tem algo ainda melhor pra nós. E isso já aconteceu também várias vezes na minha vida, assim, em relação a emprego, tudo, assim. Então, eu deixo aqui a minha dica e é muito importante, então, a oração junto com a leitura da palavra. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que tá precisando de uma ajudinha nisso. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, vocês podem me chamar. Eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo pra vocês. Vocês podem me chamar, podem me perguntar lá. Qualquer coisa que vocês precisarem também podem me chamar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!